A paz do Senhor, boa noite, irmãos, boa noite. Graça do Senhor, a paz, que esse seja mais um dia de nós podermos estar compartilhando, crescendo, nos alimentando, né? E nos incentivando, né? A viver conforme a palavra do Senhor, meditar, orar, buscar a face do Senhor. Amém? Se hoje é uma palavra assim um pouco curtinha, mas uma palavra muito forte para nós meditarmos, para nós pararmos, pensarmos. Vamos orar e depois a gente vai estar meditando na palavra. Amém? Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos, Senhor. Obrigada por tudo, Ebenezer. Ebenezer, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Foi no sustento, foi na graça, foi no favor. Senhor, até aqui, Senhor, foi o Senhor nos ajudando. Obrigada por tudo, Senhor. Apresentamos tudo o que temos e somos diante da tua face. E te pedimos, Senhor, cobre-nos com o sangue de Cristo, a tudo que temos e somos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Hoje nós vamos falar, né? Quando não temos provisão, o que acontece? O que nós vamos fazer, né? E nós temos um exemplo na palavra de Deus, né? De um profeta que foi orar ao Senhor e ele meditou de uma maneira assim tão sublime, tão maravilhosa sobre o que é ter e o que é não ter, né? Principalmente quando não ter. Então ele medita e ele começa a falar que se ele não tiver, o que vai acontecer, né? E nós vamos para a palavra de Deus, que está lá no livro de Abacuque 3, do 17 a 19, que diz assim: Portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da manada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová o Senhor é minha força, e fará meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Oh, nanaxereias, glória a Deus, aleluia. E aqui nós vamos meditar, né? Três versos aqui, três versos que fala, né, numa oração que o profeta está falando, fazendo a Deus, e ele chega no momento em que ele diz, né, olha, ainda, né, que a figueira não floresça, quer dizer, se a figueira não florescesse, não daria o fruto, né? E depois ele disse, que nem haja fruto na vide, quer dizer, se não houver o fruto da vide é a uva, não haveria, né, o vinho, não haveria as passas. E depois ele diz, né, que e se o produto, ainda que o produto da oliveira minta, quer dizer que se não tivesse a oliveira, ela não produzisse, né, os seus frutos para fazer o azeite. E depois ele vai falando, e os campos não produzem mantimento, né, quer dizer que se a terra não produzisse nada, se os campos não dessem nada para alimentar, e aí depois ele foi falando, as ovelhas da manada fossem arrebatadas, fossem roubadas, fossem tiradas, e que não houvessem vacas. Então, quer dizer, ali não teria a produção do leite, do queijo, a reprodução do animal, né? Então, ali a gente vê toda a área da provisão dele, né? Toda a área do sustento dele. Porque naquele tempo, essa era a forma do sustento, da provisão e também, né, do alimento, da casa, do financeiro, né, do comércio. Então, tudo dependia, né, do fruto, dependia da oliveira para fazer o azeite, que era um produto bem considerável, né, o vinho, né, então, quer dizer, os campos produzindo alimento, os currais com os animais. Então, o profeta, ele chega numa hora e ele diz, olha, ainda que não tenha nada, né, simplesmente no final de tudo ele olha e ele diz, olha, não, ainda que não houvesse provisão nenhuma, não houvesse nada, ele diz, ele vai declarando depois, né, todavia eu me alegrarei no Senhor.
no Deus da minha salvação. Quer dizer, exultarei no Deus da minha salvação. Quer dizer, todavia, né, eu estarei sempre alegre, sempre feliz, sempre contente, né? É como se ele dissesse, eu vou estar radiante, né? Eu vou estar em estado de graça, né? Por quê? Porque ele estava naquela hora declarando, né, que o Senhor é minha força, fará meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Então naquela hora ele diz, olha, eu me alegro em Deus, eu estou sempre alegrando em Deus, ainda que não vai dar nada, ainda que não vai produzir nada, ainda que eu não vou ter o dinheiro, ainda que eu não vou ter recurso, ainda que eu não vou ter alimento, ainda que não tenha aquilo que eu esperasse que fosse dar. Ele diz, todavia eu vou me alegrar, todavia eu vou estar alegre, feliz, eu estarei em ação de graças, eu estarei num estado de alegria, né? Por quê? Porque a força dele, ele estava entendendo que a força dele não estava naquilo que a terra produzia, não estava naquilo que vinha da terra, mas era naquilo que vinha dos céus, era aquilo que vinha da parte do Senhor para a vida dele, né? Então ele declarava, né, que o Senhor era a força dele, né, que o Senhor faria andar sobre as suas alturas, quer dizer, ele via em Deus a força e a graça que ele precisava para o seu dia a dia, para a sua vida, mesmo quando não tivesse nada, mesmo quando não produzisse nada. Então ele diz, né, que ele iria se alegrar na força de Deus, na graça de Deus, ainda que não tivesse nada. Então, nessa hora, nós temos também aqui, né, uma meditação que muitas vezes nós temos que olhar para Deus como o supridor das nossas vidas, como aquele que nos dá a graça de todo dia. Então, ainda que muitas vezes, né, a situação não esteja como a gente gostaria que estivesse, ainda que muitas vezes não alcançou aquilo que gostaria de alcançar, né? Ainda que muitas vezes, né, não aconteceu aquilo que esperava acontecer, ainda que não chegou a ter a vida que quisesse ter, ainda assim nós podemos nos alegrar no Deus da nossa salvação. A exemplo desse profeta, nós podemos dizer sim, nós não vamos ficar exultando, esperando, nos alegrando naquilo que o dinheiro dá, naquilo que a terra dá, naquilo que é produzido pelos nossos esforços, porque um dia pode falhar. Às vezes nós vamos contar com a nossa força e nós não vamos ter a força necessária. Um dia nós vamos pensar nos nossos recursos e os recursos não chegarão a tomar força para a nossa vida, né? Então, que toda a nossa força, assim como esse profeta, nós possamos declarar, vem do Senhor, a força e a graça que eu necessito está no Deus da minha salvação, naquele que cuida, naquele que zela, naquele que olha, naquele que está comigo todos os dias. Assim, nós possamos todos os dias também fazer como esse profeta, declarar que o que nós precisamos, a força do nosso ser e viver, vem de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Posso orar por você, meu irmão? Vamos orar. Vamos declarar essa palavra tão linda diante da face do Senhor. Vamos declarar dependência em Deus. Vamos declarar que nós somos sim, que nós precisamos sim de Deus, que nós somos aqueles que todos os dias vão querer estar com o Senhor, dependentes dEle, da graça dEle, do favor e de tudo que provém dEle. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Posso orar por você, meu irmão. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos. Graças por tudo, Senhor. Assim nós declaramos nessa noite, Senhor. Ainda, Senhor, que não tenhamos aquilo que nós queríamos ter, que não aconteça o que esperávamos acontecer, Senhor. Todavia nós nos alegraremos, Senhor. Assim como está nessa palavra, todavia nos alegraremos no Senhor. Exultaremos no Deus da nossa salvação. Assim nós nos alegramos, Senhor, nos fortalecemos, Senhor, em Ti, na Tua graça, no Teu poder, Senhor, meu Deus, porque nós cremos que o Senhor é nossa força, o Senhor é nossa força, o Senhor é nosso sustento. Por isso, Senhor, assim como esse profeta que quando ele declara, ele diz ainda que ele não tivesse nada, ainda que não tivesse, Senhor, a provisão, Senhor, meu Deus, que ele necessitasse, o sustento, Senhor, ou a esperança que ele tinha, Senhor, de as coisas acontecerem. Senhor, ele diz
que ainda assim, Senhor, ainda que os cursos naturais, Senhor meu Deus, os recursos naturais estejam faltando, Ele demacharaias, nós declaramos, Senhor, assim como esse profeta, todavia nos alegraremos no Deus da nossa salvação. Assim, Senhor, assim seja nossos dias, Senhor, em amor e devoção a Ti, declarando toda a dependência em Ti, Senhor. Declaramos sim, Senhor, que precisamos de Ti a cada passo, em cada dia, em cada momento, Senhor, que nossa vida seja regada com as bênçãos de Deus, que tudo que tiver que acontecer em nossas vidas, Senhor, provenha das mãos do Deus Todo-Poderoso, provenha, Senhor, da parte do Senhor. Senhor, aqui nós consagramos tudo que temos e somos, Senhor, e pedimos, Senhor, provisão dos céus, provisão das mãos do Senhor sobre nossas vidas, sobre tudo que temos e somos, Senhor, consagramos a Ti e pedimos, Senhor, a Tua bênção, Senhor, todos os dias de nossas vidas, Senhor, para que tudo que temos, tudo que fazemos, Senhor, meu Deus, possa vir, Senhor, pela graça e pelo favor do Senhor. Em nome de Jesus, glória a Deus. É tempo de nós agradecermos, é tempo de louvar ao Senhor. Vamos louvando, vamos adorando, vamos glorificando por tudo que já temos, por tudo que o Senhor já fez e que até aqui Ele tem nos sustentado. Amém? Glória a Deus, Deus abençoe, fique na paz. Se tu uma bênção.